Senhor não quer que a gente seja pego de surpresa. Hoje eu quero falar com vocês algo que Jesus morreu por isso. Eu sei que Jesus morreu por cada um de nós, mas Ele morreu para que fosse pregado, fosse levado o Evangelho aos confins da terra. Quando Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Ele deixa os discípulos, né? Ele já passou ali 40 dias depois de ressurreto, depois de ter vencido a morte, né? Depois de ter sido crucificado, morto, sepultado, mas depois do terceiro dia Ele ressuscita. Ele vem com uma vida, né? Eu vejo uma vida de fonte, onde Ele vai ministrar a vida, onde Ele vai exalar dele mesmo essa vida eterna, né? Cada um de nós temos a oportunidade de ressuscitar, de ter vida eterna, porque Ele foi o primeiro. Ele tomou a chave da morte, do inferno, do diabo, não é? E hoje Ele tem o poder de abrir essa porta para que nós tenhamos vida eterna. E Ele andou 40 dias na terra. É importante nós entendermos isso, que Jesus não apenas ressuscitou e depois subiu aos céus, não. Ele ficou 40 dias se revelando, não é? Fez tantos milagres que o apóstolo João disse que não dava para escrever nos livros, não teria livro suficiente para escrever, tantos milagres que Ele fez, comprovando que Ele ressuscitou. Ele comeu, não é? Ele também desaparecia, ele transladava, né? Ele saía de um lugar e aparecia em outro lugar. Eu quero dizer que isso existe até hoje. Aconteceu um fato comigo dessa forma, né? Eu e a pastora Rosângela e o carro fomos transladados, né? Que Deus é real. Todos os milagres que aconteceram lá, né? No passado, acontece hoje. Nós vemos milagres poderosos aqui, né? Nos dias de hoje, através do Senhor. E o que acontece? Ele pega e dá uma ordem a cada discípulo, não é? Ide e pregai o Evangelho, né? Levai a mensagem, pregar o Evangelho. Primeiro, Evangelho significa boas novas. Toda vez que nós vamos falar de Jesus, eu, você, nós, que nós somos comissionados a isso. Jesus não ordenou, pastores, vão, levem o Evangelho. Não. O cristão, aquele que crê em Cristo, aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a partir daquele momento ele também é uma fonte de água viva. Nós não apenas tomamos da água. Quando nós tomamos dessa água chamada Jesus, cada um de nós nos transformamos em fontes da água viva. Então você, eu, nós somos fonte, onde pessoas que estão ali morrendo de sede podem beber desse Evangelho, dessa esperança, dessa salvação, né? Aí você pode falar, pastor, mas eu não sei como vou falar, né? Você, só de entregar a sua boca, que você não fale nada, que Deus fale através da sua boca, não é verdade? Eu lembro da história como era o nome do diácono? Era João, né? O nome do diácono João. Era uma igrejinha assim, lá na roça, no sítio, né? E tinha um diácono chamado João. O nosso João não está aqui, né? Não é esse João, é um outro João, né? E ele falava muito errado, ele era muito da roça, né? Falava muito torto, abóbora, né? Porta, né? Falava muito torto. E ele era diácono, ele trabalhava muito na igreja, ele tinha um coração muito grande, né? De fazer a obra, amava muito Deus. Aí o pastor chamou os diáconos, ele junto lá, falou o seguinte: então vamos fazer assim, quando vier a visita, no final da visita, o líder dos diáconos vai apontar para vocês e vocês vão lá aconselhar as visitas, senta com a visita e conversa com a visita. Tá bom? Todo mundo ficou animado. O João ficou assim, eu vou poder falar de Jesus, né? Porque tem gente assim, que o coração arde por falar de Deus, né? Aqueles crentes que você senta, você quer falar do Corinthians, ele quer falar de Deus. Você está aqui? Você quer falar do coronavírus, ele quer falar de Deus, não é? Sabe? Você conhece crente assim? Olha do lado aí, você vai ver um monte de crente assim. Vai olhando do lado para você ver. Um monte de crente quer falar de Deus. Quando a boca fala do que o coração está cheio. Ele está cheio das coisas de Deus, só quer falar de Deus, né? E ele aqui, ele é animado, agora eu vou falar de Jesus e tudo mais. Só que o pastor chamou o líder dos diáconos e falou assim: você não chama o diácono João, que ele não sabe falar. Se você mandar ele ir lá falar com o pessoal, ele vai ficar tudo torto, a gente vai passar vergonha. Não chama ele. E aí aconteciam os cultos de domingo, tudo mais, igreja lotada, e o chefe, o líder dos diáconos, vai você, e ele ficava lá esperando, com os olhinhos brilhando, e não chamava ele. Ele não entendia por quê.
Aí, em um domingo, aparece lá um médico muito famoso da cidade. Sentou lá, o pastor ficou todo animado, falou: olha, nós vamos ganhar ele para Jesus, né? E já o João já tinha passado vários cursos, já estava meio assim irritado, queria falar do amor de Deus, e o líder lá dos diáconos não chamava. Ele pegou e fez o seguinte, ele falou: sabe uma coisa? Quando acabar o culto eu vou correr e vou lá falar de Jesus, não vou esperar o líder falar nada, não vou esperar ele dar autorização. E o pastor pregou aquela noite como nunca, acabou o culto. Quando acaba, o João já sai correndo e vai em quem? Bem no médico. O pastor falou: estamos fritos. Bem o João, que não sabe falar direito, foi falar com o médico. Desceu e foi dar uma dura no líder do diaconato, né? E o líder do diaconato falou assim: não, eu não falei nada, não deu nem tempo. Quando eu vi, ele já estava lá. E agora? Agora tem que fazer. Aí conversou lá, ninguém viu o que estava acontecendo. O João orou por ele e o médico foi embora. Nem falou tchau para o pastor. O pastor falou: pronto, perdi uma alma. Fazer o quê? No outro domingo, começou o culto, entra o médico e mais 3 pessoas junto com o médico. O pastor falou: puxa, minha mensagem foi poderosa. Ele trouxe mais 3 pessoas, que bom, né? Aí chamou o líder dos diáconos no canto e falou assim: ó, segura o João, hein? Segura o João. O diácono João: tá bom, vou segurar ele. Mandou o diácono ficar quieto. Você obedece, fica sentado aí. Tudo bem, o pastor pregou, tal, acabou o culto. O médico não foi embora. O médico veio com os 3 amigos. O pastor falou assim: agora foi tudo cheio, né? Igual pomba, assim, com o peito cheio. Eu preguei muito bem, né? E o pastor, o médico falou assim: por favor, será que eu e os meus 3 amigos podia ouvir o João falar conosco? Nós queríamos falar com ele. Por quê? Ele falou: porque quando ele estava falando comigo, no domingo passado, os olhos dele brilhavam como fogo. E conforme ele falava, eu me arrepiava todinho. Parecia que tinha coisas que saíam de mim. E quando ele orou por mim, eu me senti como se eu estivesse dentro de uma banheira de óleo morno. Eu me senti totalmente curado, meu coração renovado, restaurado. Eu recebi esse Jesus maravilhoso. Eu queria que ele conversasse com os meus amigos. Você está aqui, amado? Não é a forma que fala, é a essência que sai de nós, é a paixão que sai de nós, é o brilho nos olhos, é a convicção que sai de nós, é poder que sai de nós. Porque se Jesus mora, e eu sei que mora dentro de você, quando você fala, sai o poder de Deus, sai de você, sobre aquela pessoa, para que ela seja curada, renovada e transformada. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ei, João. Então não se importe o que e como falar, simplesmente abra a boca, deixa o Espírito Santo tomar a tua boca e falar. Eu quero falar sobre esse evangelho. Jesus morreu para se pregar, levar o evangelho. O evangelho significa boas novas. Você não pode sair daqui acusado. Às vezes fala assim do pecado: é pecado, eu estou em pecado, eu não consigo largar o pecado, não consigo largar, eu vou então deixar Deus. Porque às vezes o diabo trabalha tão forte sobre a lei, sobre o pecado, que tem pessoas que ficam tão acusados que falam: eu não consigo servir esse Deus. Sabe, evangelho significa boas novas. Jesus veio para te resgatar. Mas tem muita coisa para arrumar na minha vida ainda. E quem não tem? Se dê a chance, a possibilidade de Deus trabalhar no teu coração, trabalhar na tua vida. O pecado não será definitivo na tua vida, porque Jesus veio para nos libertar, veio para quebrar o jugo do pecado. E diga amém. O pecado não pode nos roubar desse amor. Vamos entregar nesse amor e vamos esperar e crer e agir para que Deus venha nos livrar disso, nos dar força para lutar contra o pecado, mas que nós não estejamos fugindo do Senhor, porque ainda não estamos perfeitos. Sabe, a perfeição nós teremos quando nós não tivermos mais esse corpo carnal. Quando nós tivermos o corpo glorificado, seremos perfeitos. Enquanto estamos nesse corpo, somos falhos. Sabe, a palavra de Deus diz que não existe ninguém que não tenha pecado. Se eu falar para hoje, para alguém levantar a mão, quem não pecou hoje, ninguém pode levantar a mão. Porque um pensamento, uma palavra, um sentimento de raiva, já pecamos. Você está aqui? O diabo quer potencializar isso para que a gente não se sinta salvo, não se sinta nos braços desse amor.
Sabe, evangelho significa boas novas. Você precisa sair daqui com o coração cheio de graça, você precisa sair daqui cheio de esperança. Sabe, o principal de tudo, nós estamos aqui porque Ele nos resgatou, nos salvou. Nós temos a oportunidade de ter vida eterna, o maior prêmio que existe. Sabe, Jesus não morreu para que nós tenhamos um carro, Jesus não morreu para a gente ter casa, Jesus não morreu para nascer cabelo, Jesus morreu na cruz para a gente ter vida eterna. Vida eterna, não quer dizer que não teremos as outras coisas, não quer dizer, porque Jesus disse que teremos vida abundante. Glória a Deus, eu quero também as outras coisas, mas nosso coração já precisa estar grato, porque nós temos a vida eterna. Jesus nos marcou para vivermos com o Senhor na glória, na eternidade. Diga graças a Deus. Nós precisamos valorizar isso. Tem crente que vem na igreja e não acredita que vai ter vida eterna, vem na igreja para se dar bem na vida. Eu tenho falado e continuo falando, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para que a gente se dê bem na vida, foi para que a gente se dê bem na morte, porque nós não vamos morrer, vai ser uma passagem, nós vamos se dar bem, diga amém. A única certeza na nossa vida é essa: um dia esse corpo falível fica, mas a nossa alma vai para a glória com o Senhor e viveremos eternamente com Ele, diga amém, glória a Deus. Essa é a nossa alegria. É isso que nós precisamos levar a palavra, pregar o evangelho, pregar as boas novas. Jesus não apenas morreu, foi uma vírgula. Jesus morreu sim, morreu por você e por mim, mas foi uma vírgula. Ele ressuscitou, diga glória a Deus, diga aleluia. E nós podemos ouvi-lo, nós podemos sentir o cheiro dele, nós podemos sentir o toque dele. Você pode dizer, Senhor, mas eu não estou vendo o ar aqui, mas estou respirando Ele, estou vivo por causa desse ar. Eu posso não estar vendo Jesus, mas a minha fé está viva, porque Ele está em mim, estou mergulhado nele. Ele pode se revelar sim. Essa semana passada eu estava aqui orando durante o dia, e eu ouvi o Senhor falando comigo. Tem alguns irmãos, ainda não tive esse prazer de sentir o cheiro da rosa de Saron, o cheiro do Senhor. Talvez é porque meu olfato não é bom, eu tenho um nariz legal, né? De presença, mas não cheira muito. Meu filho tem. Meu filho às vezes fala, estou sentindo o cheiro dele. Fala, eu queria sentir também. Não é? Ele fala, estou sentindo o cheiro dele, não é? O Anderson também tem esse dom do olfato. Sabe, às vezes a gente vai na padaria comprar um pão e a gente vai falando com ele, a gente sente ele andando do lado assim, ó, andando do lado. Teve outro dia que eu quis pegar ele, sabe? Eu estava andando, conversando com o Senhor e sentindo ele do meu lado. Aí eu dei um passinho para trás para ver se eu pegava ele, mas ele foi rápido. Quase que eu vejo ele. Ele está do nosso lado. Começa a despertar esse sentido. Saber que Ele é vivo, que Ele é verdadeiro. Ah, mas tem tantos deuses, mas esses deuses são mortos, eles morreram. A única pessoa que realmente é Deus é Ele, Jesus, porque Ele morreu e provou que é Deus. Ele venceu a morte e ressuscitou. Os apóstolos, todos apontaram para Ele. Os apóstolos, Pedro, João, todos os apóstolos apontaram para Jesus. Jesus é Deus, Jesus é Deus. Todos eles precisam da salvação de Jesus. Como nós vamos adorar a eles? Hoje os apóstolos são vocês, hoje os apóstolos sou eu. Apóstolo significa enviado, simples. Apóstolo, o apóstolo significa enviado. Vocês são enviados de Deus para levar o evangelho aos confins da terra. Vocês, na casa do irmão, no vizinho, no amigo, onde esse templo não alcança, onde o pastor não alcança, mas, querido, todos nós somos apóstolos, para levar o evangelho. Tem gente morrendo porque não tem conhecimento, porque não sabe. Adoram Jesus crucificado, morto na cruz. Um Jesus morto na cruz não tem poder. Adoram um Jesus
menino que nasceu no Natal, está na manjedoura, ele não pode fazer nada. Sabe, as pessoas não compreenderam que ele hoje tem um corpo glorificado, ele é um ser poderoso, como está em Apocalipse, mostrando como ele é, cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo, seus pés estão como latão reluzente, tem um cinturão de ouro na cintura, sai da sua boca uma espada de 2 gumes, ele é um ser poderoso, ele é um Deus todo poderoso. E o que ele está fazendo agora? Ele está descansando no trono dele? Não. Jesus não morreu na cruz do Calvário para subir no céu e ficar sentado no trono esperando algo acontecer. Não. Jesus morreu na cruz do Calvário porque os olhos dele estavam sobre a sua vida, sobre você, sobre mim. Ele morreu porque nos ama. E ele subiu, sim, ele subiu lá na glória para receber a honra, receber o reconhecimento de todos os seres espirituais. Todos se dobraram diante dele. E como Espírito ele desceu e bateu na porta do seu coração. Porque o destino dele não era a cruz, o destino dele era o seu coração. Ele bateu nas portas do seu coração e você abriu a porta. A nossa casa estava desorganizada, a nossa casa estava bagunçada, muitas casas estavam quebradas, mas ele bate nessa porta. E a gente abriu a porta e ele entrou. E hoje ele está fazendo morada em nós, consertando a casa, arrumando a casa, amando a nossa vida. E a Bíblia em Apocalipse capítulo 3 fala que ele vai fazer uma grande festa. Festa onde? No nosso coração, para que nós tenhamos vida, e vida abundante, porque a vida abundante começa daqui de dentro. A vida abundante não começa do que nós temos lá fora. Eu conheço muita gente que tem muitas coisas lá fora, mas aqui dentro está quebrado. A vida abundante começa aqui, quando eu não preciso de mais nada, eu estou feliz com Ele, eu sou dele, Ele é meu, e eu estou pleno. Se vier alguma coisa, ótimo, se não vier eu não preciso de nada, porque rico não é aquele que tem muito, rico é aquele que não precisa de nada. Rico é o que não precisa. É por isso que dizem lá fora que nós somos loucos. É sim. Foi um louco amor que nos resgatou. Foi um amor selvagem. Um amor indomável. Que amor é esse? Não, Ele não está descansando no trono. Esse Deus que você e eu servem está trabalhando por nós e para nós. Esse Deus que nós amamos, Ele está do nosso lado, é o nosso noivo, Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da noiva. Quando a noiva vai entrar no carro, a gente abre a porta. Quando a noiva vai descer de um degrau, a gente dá a mão para descer do degrau. Esse noivo está cuidando da tua vida nos mínimos detalhes. Às vezes nem vemos os livramentos que tivemos. Nem vemos. Era para ter sido atropelado, era para cair, sei lá, um cometa na nossa cabeça, sei lá. E Ele tem nos livrado. Sabe? Ele é diferente das pessoas desse mundo. Ele não faz para aparecer. Estou aqui, ó, eu que fiz. Não, Ele faz por amor. Ele não busca reconhecimento. Sabe? Eu e você que temos esse noivo, precisamos adorá-lo. A adoração é um imã. Adoração é algo que atrai ao revelar de Deus. Não a presença, porque Ele sempre estará presente na sua vida. Sabe, as pessoas às vezes falam assim: eu vou orar, Senhor, entrando na tua presença. Engano. Ele está presente em todo momento. Quando você for embora daqui, Ele está presente. Quando você entrar no banheiro para tomar banho, não adianta falar: dá licença, Espírito Santo, que eu vou tirar a roupa. Não, Ele está lá. Ele está presente o tempo todo. Ele não é um observador. Você que aceitou Jesus, você que deu a permissão e falou: Senhor, eu sou teu, eu me entrego. Não, Ele não é um observador e fica lá olhando para ver o que vai acontecer. Não, Ele está lá influenciando.
Ele está lá falando, Ele está lá te direcionando, Ele está lá pronto para agir na sua vida, sabe? É só a gente dar liberdade, só a gente esperar um pouco. Parece que a gente está com pressa em tudo, a gente toma as decisões tão rápido, né? Tem uma frase que eu falo assim, decisões rápidas, prestações longas. Decisões rápidas, prestações longas. Querido, espera, ouve a voz do Senhor. Não vamos tomar atitude tão rápida, porque Ele quer trabalhar ao nosso favor, mas nós precisamos dar permissão para Ele. Tem gente que tomou a direção da sua vida e está a 1000 por hora, e Jesus está do lado falando assim: quer que eu dirija um pouquinho? Não quer passar o manche, não quer passar o volante para mim? Porque Ele é especialista. Você até pode dirigir bem, mas você não sabe onde você deve ir. Ele sabe onde nós devemos ir. Ele sabe o caminho, porque Ele é o caminho. E o caminho verdadeiro, porque Ele é a verdade. E uma verdade que chega numa vida plena aqui, vida eterna com o Senhor. Sabe, o Evangelho. Hoje eu estava falando: Senhor, eu vou falar do que, Senhor? Falo do perdão, falo de sabedoria, falo blá 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 blá, e fiquei orando. Falei, uma coisa, ajoelhei e falei: Senhor Jesus. Quando eu levantei, falei: sabe uma coisa? Eu vou dar uma olhada aqui nos evangelhos. Jesus falou assim: é evangelho. Tem o evangelho de Mateus, tem o evangelho de João, tem o evangelho de Marcos, tem o evangelho de Lucas. São 4 evangelhos da história de Cristo. Mas eu quero dizer a você que esses evangelhos nós estamos estudando para nos alimentar desses evangelhos. Mas o Senhor está levantando o evangelho da Rosângela, o evangelho da Cristina, do Ricardo, o evangelho do Bruno, o evangelho dos bonitões aqui, que eu não sei o nome ainda, o evangelho da Nilza. Tem uns evangelhos que são grandes, Mateus é tão grande, mas Marcos é pequenininho, mas é cheio de poder. Por que, pastor? Nós estamos inventando? Não. Às vezes nós vamos abrir a Bíblia e falar: olha aqui o que o evangelho de Mateus fala. A gente vai abrir a nossa vida e vai falar o que Jesus fez na minha vida. E as pessoas vão nos ler como cartas vivas, porque somos cartas vivas. Somos as boas novas. É por isso que as coisas difíceis desse mundo não podem contaminar a nossa fé. Por isso que nesse momento de igreja vazia, de coronavírus, dificuldade em todas as áreas, não pode contaminar a nossa fé. As pessoas precisam olhar para nós e encontrar boas novas. Porque se cremos nesse Deus, cremos que Ele está agindo, cremos que Ele está fazendo. As coisas lá fora não vão contaminar algo que Deus colocou em nós, a pureza do Senhor, a pureza do Espírito Santo aqui dentro. Mas nós vamos contagiar tudo que está lá fora. Através de uma palavra de fé, através de uma posição de fé. Que não vai ficar assim não. O mal nunca vai vencer o bem. Não vai ficar assim não. Deus vai vir com uma enxurrada de poder, vai lavar o Brasil e esse mundo, toda peste, toda praga. E o Senhor vai se levantar como uma bandeira de poder nos nossos países. Nós vamos levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Estão perseguindo a igreja cristã. Quanto mais perseguiram a igreja cristã, mais ela cresceu. Porque no meio da igreja cristã tem homens e tem mulheres plantados, enraizados no sangue do Cordeiro. E eles não abandonaram a fé. Continuaram com seu coração cheios de boas novas. Jesus te ama. É uma frase assim
comum dos crentes, mas quantas pessoas foram salvas por um Jesus te ama. Quando eu vi isso a primeira vez, foi uma explosão no meu coração. Nem conhecia Jesus, mas Ele me conhecia. Não me importava com Jesus, mas Ele se importava. Não procurava Jesus, mas Ele sempre me procurou. Sempre. Eu não encontrei Jesus, mas Ele me encontrou. O Evangelho é Jesus. As boas novas é que Jesus não morreu, Ele está vivo. E vai pegar na nossa mão destra e nós vamos com Ele para a glória em bodas. Sabe, o duro de pregar aqui é que vocês ficam me enrolando, eu não consigo nem abrir um versículo. Vamos abrir aqui. Ai, glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Apocalipse. Não abriram para você, né, meu irmão? Próxima vez eu vou aí abrir para você, viu? Tem que ajudar, né? Hoje você me ajuda, eu te ajudo, não é assim? Olha lá. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Sou aquele que vive. Ele não disse que estou vivo, ou estive vivo, não. É o que vive, porque Ele vive eternamente. Ele está vivo. Ele está na sua vida. Ele está no nosso coração. Quando formos embora, Ele talvez nem precise ficar aqui. Por que Ele vai ficar aqui? Não. Ele vai onde você estiver. Ele não morreu para descansar, Ele morreu para lutar por você. Sabe? Eu vejo que Jesus vai descansar quando houver a nossa lua de mel. Quando houver as bodas, quando você e eu estivermos nos braços dele lá na glória, aí Ele vai descansar, porque naquele lugar o diabo não pode te roubar. Aqui existe uma grande guerra, o diabo tenta roubar a gente, com incredulidade, com acusação, com dificuldade, com religiões, com divisões, facções. Existe uma luta, o diabo tenta te roubar. Tenta fazer com que você olhe para a igreja e fale, não, ali o pastor só quer levar dinheiro, né? Não quer dizer que não tem pastor ruim, tem pastor ruim, como tem gente ruim, como tem gente boa, mas tem muita gente séria. E Jesus nesse meio, Ele está trabalhando em prol da nossa vida para nos resgatar. Jesus não está descansando. Jesus está lutando pelo grande amor dEle. Como um príncipe, vindo num cavalo branco, e Ele vem, no cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para salvar sua escolhida, para salvar sua noiva, para salvar você, para salvar eu. Esse é o Evangelho. Sabe, Jesus espera algo. Quando nós somos marcados com um grande amor desse, Ele espera algo de nós. O que Ele espera de nós? Que a gente leve esse amor a outras pessoas. Sabe, aqui nesse momento eu sou apenas amigo do noivo. Eu não sou noivo. Tua adoração, teu coração tem que ser para Ele. Eu estou aqui apontando Jesus.
E quando nós recebemos esse grande amor, ele transborda de uma tal maneira que a gente não sabe o que fazer com isso. A gente precisa compartilhar isso. Onde você estiver, no lugar onde você estiver, você precisa falar desse amor. Você precisa entregar esse Jesus para outras pessoas. Tem pessoas morrendo lá fora, e nós temos vida fluindo. Eu lembro da minha mãe, eu morava numa casa muito simples lá em São Paulo, muito simples. Minha casa não tinha nem cerca e nem muro. Ela era feita de tijolinho, como tinha pouca massa, eu não sei o que aconteceu. Ficou um monte de buraco assim nos tijolos, assim, onde tinha massa, lugares que não tinha massa. Quando clareava de manhã, o sol entrava, ficava cheio de raios de sol lá dentro de casa. E tinha um poço no fundo de casa. Cavamos um poço lá com 4 metros. Os vizinhos tinham poço de 25 metros, 28 metros. Mas a gente cavou um poço com 4 metros de água. E naquela época era diferente de hoje. Hoje você tem Sanasa, tudo mais, né? Na época que vinha a estiagem, aqueles poços poderosos de 25 metros, de 28 metros, eles secavam. Nosso poço tinha 4 metros. Aquelas pessoas que tinham sobradados, casas maravilhosas, eles vinham com balde lá na casa da minha mãe com chinelinho havaiano, com um preguinho enfiado do lado assim. Quando eu falo preguinho, talvez você saiba o que é isso. Ela vinha lá com aquele chinelinho, lavadeira de todo mundo. Ela lavava a roupa para fora. Eu que levantava com mandril, com 9 anos. E eles, Dona Maria, Dona Cida, você tem água? Tenho. Me dá água? Claro que pode, pega. Quanto mais pegar, mais vem. Uma inocência. As pessoas iam lá, pegavam água, o poço, meio metro já tinha água já. Pegava água, levava água para lavar, levava. Aquela, não tinha nem cerca direito com o negócio, não tinha cerca. A pessoa entrando e pegando. Vai pegar, pode pegar. Quanto mais pegar, mais tem. Eu não entendia na época, eu só sei que nunca faltou água. E eu lavava roupa para 10 famílias, o dia todo puxando água e passando água, a estiagem, todo mundo sem água. O que mudou? O que mudou? Só o coração dela. A terra era a mesma. Da casa da esquerda, da casa da direita, da casa da frente, a terra era a mesma. Mas o coração era generoso. Nós somos da mesma terra. Mas como é o teu coração? Você está pronto para fluir, para falar do amor de Deus? Ah, mas eu não conheço direito a Bíblia. Não fala da Bíblia, fala da sua vida, do seu grande amor. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Fala da Bíblia, irmão, então. Mas vamos fluir. Sejamos mananciais de água viva. Sejamos generosos, amorosos, felizes. Eu vejo que nós estamos numa época que a pessoa só feliz quando tem as coisas. Somos felizes porque somos dele. Nós não temos, nós nos entregamos. Por isso que nós somos completos. E se nós queremos ter, nunca teremos o suficiente. Mas quando nós nos entregamos, acabou. Não preciso de mais nada. Meu tempo foi embora, vamos ficar em pé. Eu tinha um outro esboço. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, o que eu faço com tudo isso? Sair daqui carregando o Evangelho no coração. Sair daqui pronto para alguém abrir as páginas da sua vida e ver um Jesus maravilhoso. Sabe? Fala para ele, Senhor, dirige. Eu não aguento mais
bater cabeça, esbarrar para todo lado. Dirige, eu vou ficar sentado na janela, só vendo a paisagem. Ele vai te direcionar, Ele vai falar, Ele vai guiar a sua vida. Permita que Ele guie a sua vida. Amém? Sabe, fico com vontade de cantar um hino novo, ao único, pode ser? Faz tempo que a gente não canta único. Enquanto isso a igreja vai orando. A gente gosta de fazer apelo, mas com esse negócio da pandemia não vai dar para fazer apelo. Cada um vai ficar no seu lugar mesmo. Você em sol? Em Dadó? Em sangue de Jesus. Hã? Vai achar aí, meu irmão? Quer que a gente canta na capela? Coloca a mão no seu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos, meu Pai, o Teu Evangelho. Oh Deus, o Senhor conhece cada coração, aqueles que estão inscritos, oh meu Pai. Oh Deus, muitos testemunhos, aqueles que têm poucas linhas, meu Pai. Mas o Teu sangue que marcou cada um. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que venha trazer paz, venha trazer libertação, venha trazer cura. E que o Senhor venha trazer uma grande paixão por Ti, Senhor. Que o Teu amor venha, Senhor, resplandecer sobre cada um possa sentir esse peso de amor. Possamos sair daqui livres, meu Pai, das coisas desse mundo. E apaixonados por Ti, Senhor. Que o Teu amor, Senhor, o consolo do Teu Espírito, venha repousar sobre cada um. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus.